Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje, nessa terça-feira em especial, nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que também diz respeito à sua vida enquanto cidadão, enquanto pessoas que detêm de direitos e também da necessidade do olhar da justiça. Hoje nós vamos falar sobre o 5º Constitucional e eu conto com a honra da presença do Dr. Kennedy Tiradentes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante e que me agrada muito conversar sobre ele. Olha, hoje nós trouxemos aqui o Dr. Kennedy Tiradentes, que tem uma grande bagagem, né, de experiência, tanto na advocacia quanto também na comunicação, que é patrono de um podcast e nós vamos querer que o senhor fale um pouco mais, né, sobre o seu podcast, sobre a sua página. E você, nesse processo todo do 5º Constitucional, que será o nosso tema propriamente dito, conversado hoje, ganhou grande visibilidade ainda mais pela emissão de opinião, de trazer ali reflexões, né, sobre esse processo, críticas algumas vezes, outras vezes alguns elogios, mas neste processo como um todo, nós vimos a necessidade de trazer uma pessoa que está com um olhar muito mais atento, que tem conhecimento desse processo, também do edital, das regras que fazem parte dele, para falar um pouco aqui para a nossa população, para a nossa audiência, o que é o 5º Constitucional. Doutora, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, me sinto honrado e o 5º Constitucional, eu costumo dizer que é a forma do tribunal ter a voz da advocacia, né? Uma pessoa que seja sensível. Tivemos aí, ocupando essa vaga, você tem uma ideia, um desembargador que ficava com portas abertas para receber o jurisdicionado. Então, eu vejo como um processo, aqui no Amazonas, muito democrático, né? Porque é feito por meio de uma consulta, ao passo que em alguns tribunais fazem por meio do conselho, mas é um meio de, enfim, resumidamente, da advocacia ter um representante lá, uma pessoa que tenha a visão voltada para as dificuldades da classe, as dificuldades do jurisdicionado, sobretudo na nossa região aqui, né, que é muito difícil advogar no interior. A senhora imagina como é que é. Mas é isso, é uma forma de oxigenar o tribunal e colocar lá a visão da advocacia para a sociedade. Olha, para vocês que estão aqui nos acompanhando e trazer um pouco mais da importância desse programa, quando nós falamos do 5º Constitucional e também sobre essa escolha de um desembargador, você que está aí em casa pode se perguntar: mas por que isso é importante na minha vida? Por que eu tenho que ter conhecimento desse processo? No final das contas, a pessoa que vai ser escolhida nesse processo, ela também vai ter interferência na sua vida. Após assumir, né, uma cadeira ali de desembargador do nosso Tribunal de Justiça, e muitas vezes vai poder, né, fazer parte da decisão de algum processo seu e também para nós, enquanto sociedade, também entendermos quem está por trás do nosso Tribunal de Justiça. Então, essa entrevista ela está sendo mais que imperdível. Dr. Kennedy, antes de nós começarmos necessariamente sobre o 5º Constitucional, gostaria que o senhor contasse um pouco mais sobre o senhor, da sua trajetória, também sobre o seu podcast, né? Falar um pouco mais sobre como é que se deu esse processo e por que o senhor viu necessidade de cobrir, digamos assim, o 5º Constitucional? Tá, doutora, a minha história na advocacia, eu comecei como um jovem sonhador, né? Eu trabalhando ali na dificuldade de uma pessoa comum, eu vi no direito a oportunidade de mudar de vida, né? Então, o meu irmão começou a custear minha faculdade e eu vi que aquilo ali era, durante a faculdade, eu vi que eu tinha mais ou menos jeito para coisa, né? E aí decidi, mais ou menos já no final da faculdade, meu pai estava morrendo de câncer, uma doença agressiva, eu pedi demissão do meu trabalho e fui cuidar do meu pai. E aí, nesse mesmo tempo, eu estava estudando para a OAB. Então, quando meu pai faleceu, eu decidi não voltar para a iniciativa privada, para ser um CLT, e decidi mergulhar na advocacia. Sim. Num ambiente em que eu comecei a advogar com uma moto, e esposa tinha filho e tudo mais. Passei por muita dificuldade, não tinha escritório, comecei a advogar na Justiça do Trabalho. Durante a faculdade eu tinha um professor chamado Marcelo Grangeiro, um professor muito conhecido e querido, e ele dizia assim: olha, se você quiser ter dinheiro rápido, vá para a trabalhista. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei,
vou começar a advogar, eu tenho que ter dinheiro para botar em casa. E assim eu fiz, recebi minha carteira numa quarta-feira, se não me engano. No dia seguinte eu estava lá na X do trabalho, de terno, né, fui de moto, com o terno na mochila. Chegou lá, eu tirei e comecei a atender os trabalhadores que ficavam por ali. E aí eles perguntavam, onde é seu escritório? Eu falava, meu escritório é muito longe, mas vamos aqui no Plaza. Sim. E lá eu atendia os trabalhadores e comecei a fazer petição, ia para casa, peticionava e voltava nesse dia. E tive muita sorte e muito Deus na minha vida, porque nos 3 primeiros meses eu comecei a prosperar, né? Comecei a mudar de vida, comecei a sustentar minha família. Minha esposa era professora, acho que lá para 1 ano, 2 anos de trabalho, eu pedi que ela saísse do emprego para cuidar do nosso filho. E cheguei até aqui, graças a Deus, e costumo dizer que com anjos que Deus coloca na nossa frente para poder nos ajudar, né? Então, com relação ao quinto, a senhora fez a pergunta, como é que eu decidi falar sobre quinto, né? Eu decidi falar sobre quinto porque o provimento, eu senti logo de início que a gente teria muita dificuldade por conta do edital, né? O edital, ele, que é o único do Brasil, essa é uma crítica que eu faço, inclusive menciona a palavra podcast lá, que impede que os candidatos tenham essa liberdade, né? Hoje em dia a gente vive na era da liberdade, na era digital, né? Qualquer um do que está aqui na sala, a senhora pode pegar seu telefone e fazer uma transmissão agora e alcançar várias pessoas, né? Então, o edital, ele veda que candidato participe dos veículos de comunicação, inclusive podcast, a não ser que seja dado o mesmo tempo e dia e oportunidade para todos de igual forma. Então, se a senhora observar, se a senhora olhar pelo prisma do candidato, ele fica um pouco angustiado, porque quando a senhora convidar ele para cá, ele vai querer saber se a senhora já convidou todos, vai querer saber se a senhora se cercou de instrumentos para que, enfim, que tenha prova para que ele possa apresentar, porque ele pode ser impugnado. Então, diante dessa dificuldade, eu vi que no primeiro momento era uma grande oportunidade de eu alavancar o patrono, né, de ouvir os candidatos, mas senti essa dificuldade de cara. A não ser que eu fizesse uma maratona, né? O patrono é um podcast, não é assim, uma situação muito profissional, assim, no sentido de um veículo como a senhora tem, né? Então, como eu tenho meus afazeres do dia a dia, eu acabei enxergando essa possibilidade de fracassar, de não conseguir ouvir todos e até prejudicar os colegas. E aí eu peguei aquela página lá e comecei a criticar, a colocar fatos que, né, aquela dificuldade, aquela dor do candidato. Por exemplo, eu fiz um post que foi muito bem, que eu falava sobre a dor do candidato, né, que ele tem que, primeiro momento, agradar a classe e, no segundo momento, agradar o tribunal. E como fazer uma campanha onde ele tem que expor a dor do candidato, ele tem que expor a dor da advocacia, ele vai falar de celeridade, ele vai falar de portas fechadas, e ao mesmo tempo que ele está agradando a classe, tem os desembargadores que estão assistindo ele, ou vai assistir depois que ele entrar na lista. Então foi uma coisa assim que eu comecei a sentir mesmo efetivamente o que um candidato passava e traduzir isso na página. E aí foi isso que aconteceu, o pessoal tem aderido às visualizações, à visibilidade, e graças a Deus me trouxe aqui até a senhora. Olha, uma das coisas deste quinto constitucional e uma das regras que está no edital que mais chamou atenção e que para alguns estava correta, para outros nem tanto, existe ali algumas críticas, outros elogios, que faz referência à obrigatoriedade de 10 anos ininterruptos. Pelo que nós buscamos e também ali aprofundamos, é uma regra inédita, nunca teve em outro edital de quinto constitucional. E o senhor fez algumas críticas, né, públicas sim. Em relação a isso. Como é que o senhor vê essa regra como um todo? Doutora, eu acredito que um candidato, seja ele para uma posição de destaque na classe, ele tem que ter efetivamente, ele tem que sentir a dor da classe. Né? Um presidente da instituição, ele deve ser um advogado militante. Né? Alguém que queira chegar nesse cargo aí que está na disputa, ele tem que ser um advogado militante. Não estou dizendo que nenhum deles o é, né? Porque está nessa moda. Um é de verdade, outro não é. Eu não quero chegar nessa questão. Mas o que eu achei, assim, com relação a essa norma, eu acho que ela deveria ter respeitado alguns princípios, né? Muito embora as decisões estão caminhando no sentido de que
né, os tribunais têm colocado assim, nós não vamos nos meter nessa questão de classe. Sim. Mas eu acho que deveria ter respeitado alguns princípios para ter criado essa norma, né? Eu vejo como um direcionamento, apesar de ser aplicado a todo o país, aplicado a todos os estados, eu vejo que nessa questão, nesse período, foi direcionado. É a minha opinião, uma vez que até o próprio presidente da OAB Nacional foi na página dele, no Instagram, e disse que não ia permitir, e mencionou a questão do estado do Amazonas. Inclusive que colegas estavam participando, aparecendo no Diário Oficial e dando a entender que isso seria uma intervenção política dentro do processo. Uhum. Então, por esses aspectos, a minha crítica ela vai para esse sentido, né? De ser efetivamente alguém que conheça a dor da classe, mas nesse aspecto, eu acho que foi direcionado para o candidato do Amazonas, né? E, infelizmente, apesar de muita aderência dos amigos, né, dos colegas advogados, ele foi abatido por conta disso. Então, não achei justo esse provimento 230 de 2025. Hoje nós tivemos de uma forma muito, muito pública a colocação, né? Foi anunciado pelo próprio, agora podemos falar, não mais candidato, né? Flávio Antoni, se retirando, comunicando a sua retirada dessa campanha, desse processo como um todo. E massificação, né, das pessoas colocando ali suas opiniões. Como é que você vê essa saída? Eu vejo uma saída honrosa dele, sabe? Porque só imagino o que ele ia enfrentar de ações judiciais. Eu acho que isso não deixa de respingar em quem apoia ele, né? Que no caso seria o governador. Eu achei que foi uma saída estratégica, inteligente, diante dessas decisões que vêm acontecendo. Sim. Poderia até atrasar o processo todo, né? Eu acho que foi uma saída estratégica e no momento certo. Olha, quando nós falamos sobre a questão de apoios, essa eleição como um todo, ela tem essa singularidade, porque grandes nomes, players que estão nesse processo, e faço essa referência porque está, de certa forma, sendo um processo muito parecido com um processo realmente político-eleitoral, quando nós vamos olhar, muitas pessoas estão sendo cogitadas com apoios por trás, seja da política, seja do próprio judiciário. Queremos saber a sua opinião em relação a isso. Apoios? Sim, aos apoios externos. Eu acho que acontece, tem apoio, né? Todo mundo tem um preferido, tem um amigo, né? Manaus é uma terra dita como de muro baixo, né? Então todo mundo se conhece, né? E inegável que o tamanho do cargo e o tamanho dos colegas que estão disputando o cargo, que eles têm um contato com políticos, têm um contato com o pessoal do judiciário. Então, isso é normal. Apesar de que não pode existir a influência, né? Seria bom que não existisse, pelo menos nessa primeira etapa. Deixasse a classe escolher. Eu até escrevi também sobre isso. Será se a classe ela é tão inocente a ponto de ter que ter uma norma para tirar um candidato? Então, nesse aspecto, eu acho que não tem como não deixar de ter esse apoio, né? Pelo menos o preferido do A, o preferido do B, o preferido do C. Acho que isso é normal. Em relação agora a, por exemplo, a comissão deste processo eleitoral, digamos assim, como é que você vê essa interferência? Você acredita que a Ordem dos Advogados ela está agindo da melhor forma, que está sendo um processo tranquilo, digamos assim? Tranquilo, eu acho que está. Tranquilo, eu acho que os candidatos estão respeitando, né, as regras, mas a comissão eleitoral é uma situação complicada, né? Porque, tudo bem, você tem, aí nomeia a comissão eleitoral, aí você tem um prazo para impugnar a comissão eleitoral, mas aí você não tomou, você não viu nenhum julgamento ainda da comissão eleitoral, e quer queira ou não, todos são amigos, então não posso dizer, não, eu vou impugnar o fulano de tal, ou então uma advogada por conta de tal. Eu acho que isso tem que ser apurado no decorrer, né, do pleito. Agora, se a senhora me perguntar e eu quero adiantar o que eu quero falar sobre isso, sobre como a comissão eleitoral tem agido, eu acho que com certos momentos eu vejo ela um pouco tendenciosa, né? Por exemplo, tivemos o candidato que a gente estava comentando que ele adesivou os carros dele e sem estar previsto no edital, ele foi receber uma ligação e teve que tirar os adesivos das pessoas que tinham colocado.
Então, assim, eu vejo que eu até fiz uma denúncia no Sindicato dos Jornalistas, porque eu recebi a informação de que para o candidato participar de um veículo de comunicação, ele tinha que comunicar previamente à comissão eleitoral. Entendi. Então, além de ferir, né, além de não estar previsto no edital, eu entendi que isso viola a liberdade de comunicação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e entendi que era uma censura prévia. Então, em razão disso, eu noticiei fiz um requerimento para a OAB, mandei esse requerimento para a comissão eleitoral e fiquei esperando se isso ia permanecer, que eu ia também informar para o Ministério Público Federal. Então eu vejo que existe uma interferência, né, de modo a levar que aquelas interferências prejudiquem e favoreçam outros. Olha, como o senhor mesmo salientou aqui, é um processo que tem algumas etapas, né? Nós vamos ter a questão do voto da classe da advocacia, posteriormente vai para o Tribunal de Justiça, e a lista tríplice é encaminhada para o governador do estado. Em relação a isso, nós estamos com uma novidade que é a questão da paridade, né? Temos aí a oportunidade dos 6 votos, mas, independente de quantidade de votos, 3 homens vão subir e 3 mulheres vão subir. Em relação a isso, a sua visão pessoal e também de uma pessoa que está ali próxima da classe, como é que você vê essa situação da paridade de representatividade mesmo entre homens e mulheres? Eu não gostaria que tivesse paridade, eu gostaria que fosse uma mulher. Gostaria que a lista fosse composta só por mulheres. Eu sei que é uma viagem, né? Sim. Mas eu acho que é o momento de uma mulher. É o momento de uma mulher. Eu acredito que é o momento de uma mulher. A minha vontade era que fosse uma lista sexta só de mulheres. Eu acho que esse é o momento que deveria as mulheres chegar lá num cargo tão importante como esse. Perfeito. E agora que o senhor trouxe isso dentro da sua análise, porque o senhor está quase um analista político de quinto constitucional, né? Você acredita que existe a chance real de alguma mulher subir? Acredito. Eu acredito. Como eu falo, o momento é de uma mulher. Acho que todos nós queremos uma mulher. É a minha opinião, a minha visão. Eu acho que tem essa possibilidade, né? E agora, em relação a uma coisa assim que muitos têm observado, falado, comentado também dentro desse processo, porque até um tempo atrás o quinto constitucional não era tão falado de uma forma tão aberta como é hoje. A maioria das pessoas já está realmente em volta desse processo como um todo, acompanhando. Às vezes nós estamos acompanhando pessoas que nem são da classe da advocacia falando de quinto constitucional. Como é que você vê isso? E se você, na sua opinião, acredita que isso tenha incomodado ou não a Ordem dos Advogados? Doutora, voltando um pouco atrás, tem a história que um historiador está fazendo um livro sobre como o Simonete Pai chegou dentro da instituição. Tem uma matéria no blog que ela resume resumidamente. Ele tinha ido pagar a anuidade dele na época, porque teria eleição da OAB, e o Simonete Pai disse assim pro presidente que estava lá, disse, olha, vocês têm que montar chapa, vocês vão querer fazer chapa única? Aí esse candidato, que já era da instituição, o presidente, virou para ele e falou, Simonete, já que tu acha fácil, monta a tua chapa, e eu quero ver se você vai ter pelo menos 10% dos votos. E aí a história conta que ele pagou a anuidade dele, foi para casa, comprou 4 linhas telefônicas, né, da Telemazon, na época, e colocou os filhos, que é o presidente da OAB Nacional, a outra irmã que é advogada, e os filhos, para ficar ligando, e a mãe. E naquela época ele tinha lista, né? Tinha lista de advogados, eram acho que 2.000 advogados na época, e começou a ligar para todos eles e pedir voto, usou essa estratégia. E foi vitorioso. Então, eu vejo assim, que a sua pergunta, como é que esse avanço, é como se estivesse aí levando para uma eleição municipal, né, o tamanho, sim, né? Eu acho que se dá por conta disso, devido à importância do cargo, devido ao poder que o cargo tem, né? Descobriram, acho que isso, né? Que o cargo pode influenciar em outras decisões, né? Sim.
Quem é um governador que não quer ter um desembargador que ele ajudou a chegar lá? Quem é um prefeito que não quer? Quem é um próprio desembargador que não quer alguém que ele ajudou a chegar lá? Então, eu acho que é devido à importância do cargo. E não é só a caneta que está por trás disso. Grandes decisões, decisões de grandes escritórios. Então, eu acho que em razão disso, essa disputa ficou muito acirrada. Acho que é em razão desse poder. E a Ordem dos Advogados, dentro dessa situação, o senhor acredita que tenha visto com bons olhos ou não? Gostaria de um processo mais reservado à classe, realmente? Eu acho que ela gostaria de um processo mais reservado, né? O poder não gosta de barulho. O poder não gosta que você fique revelando as estratégias. Antes, essas decisões eram tomadas dentro das salas da OAB. Inclusive com antecedência. Daqui 2 anos vai ter isso, tu fica com isso, tu fica com aquilo. E a partir do momento que isso é divulgado, a partir do momento que isso é explorado, uma pessoa comum como eu, se ganhar representatividade, ou qualquer colega militante, se a classe enxergar nele que ele pode representar a classe, ele acaba sendo uma ameaça para o sistema. Olha, o nosso tempo, ele sempre vai passando muito rápido, e já eu vou lhe dar a voz em relação a isso, porque esse processo todo que nós estamos falando é um processo muito importante, porque, como o senhor mesmo falou, é um processo que detém de muito poder. E antes de nós finalizarmos, eu gostaria de lhe fazer um pedido, que, se possível, a gente fizesse uma breve análise de cada perfil dos candidatos que estão postos. Vamos citar nomes aí, a senhora vai dizendo o nome e eu vou falando o que eu acho. Olha, nós temos aí uma lista de basicamente 17 candidatos, agora estamos com 16, mas eu vou citar pelo menos os nomes que estão mais cotados. Vamos começar por 2 homens e 2 mulheres, digamos assim. Choy Talentino, Marco Aurélio Choy, e o Tolentino, que é um dos candidatos que está cotado. E também gostaríamos da análise para a doutora Grace Benayon, doutora Gisele Falcone. Choy, eu vou analisar o Choy. Choy é um advogado que fez muito pela classe, né? Sim. Ele foi 2 vezes presidente da OAB, um cara que fez salas da OAB. Então, acho que nesse cenário de campanha, o Choy não vai precisar fazer muito esforço, ele já tem as pessoas que votam nele, sobretudo porque a lista pode votar em 3 homens. Então, todo mundo aqui conhece o Choy, né? Exato. Quem é o segundo, você falou? Tolentino. Tolentino eu não conheço. Eu sei que é um advogado antigo, um advogado militante, mas... E, se não me engano, ele está junto com o Choy aí, caminhando para um lado, para o outro, né? Sim. A gente tem um interesse até de... Talvez é um pedido de alguém para eles andarem juntos. Tipo assim, vamos fazer uma lista só com esses aqui, caso dê problema para um, pelo menos é um nosso. Eu vejo dessa forma, tá? Mas não conheço o doutor. Qual algum nome que o senhor, pessoalmente, de homens, que o senhor acredita que esteja muito bem cotado? Eu acho que o Alfiero. Correto, para a votação da classe. De história, formou muitos advogados, até pelo engajamento dos posts que eu fiz dele, eu vi que foi uma coisa muito orgânica, né? Eu acho que esse é outro também que vai fazer uma campanha dentro de casa, só postando no Instagram, para estar um nome bem divulgado. E agora sobre as mulheres. Nós estamos vendo grandes nomes, eu venho acompanhando, assim, advogados. Inclusive, temos nesse processo advogadas que foram minhas professoras, né? E nessa situação, gostaríamos de saber como você avalia, agora começando pela doutora Gisele Falcone. A doutora Gisele é uma pessoa muito carismática. Eu vejo, assim, é uma pessoa que tem conhecimento, né? Já está no meio da magistratura, é muito bem relacionada. Eu acho que seria um grande nome para representar. A Grace... foi presidente da OAB, né? Ali é uma pessoa também que tem uma capacidade de penetração na classe, tem uma representatividade. Adriane Magalhães, assim, eu acho que essa eleição, essa disputa, né? Essa consulta, sim, ela não está muito fácil para as mulheres, não, porque tem grandes nomes ali, né? São grandes nomes, exatamente. Grandes nomes, a Gisele, a Grace. Queria falar de uma pessoa que me procurou um dia desse, que é a Carmen Romero. E eu confesso para a senhora que eu me simpatizei muito com a Gisele, né, com a doutora Gisele. Eu acho que ela é uma pessoa muito capacitada. Mas eu venho de uma situação, não sei se a senhora sabe, eu fui candidata à presidência da OAB. Sim. E quando eu conversei com a Carmen, eu enxerguei nela, parecia que o que ela falava era igual o nosso grupo falando.
Uhum. Então eu enxerguei na Carmen uma pessoa que pudesse representar a classe, sobretudo por como ela se manifesta, né? Ela parece que é assim do nosso grupo, parecia que ela já estava no nosso grupo. É uma pessoa também que a gente tem ainda 30 dias de campanha, né? Sim. Eu acho que dependendo de como ela comunicar com a classe, dependendo de como ela conseguir trazer essas pessoas que tem a gente tá vivendo um momento de inconformismo da classe, Sim. né? Tá aí o Flávio, que se apresentou como uma pessoa nova e que era avesso ao que estava acontecendo. Dependendo de como ela comunicar, ela vai conseguir ter um bom posicionamento. Acho que a gente vai se surpreender com relação a essa advogada. Bem, nosso programa vai chegando ao fim, infelizmente, mas Que pena. podemos ter outras oportunidades, ainda Podemos. mais quando estivermos próximos deste processo, de fato. Fica à Assim, disposição, doutor. nós também. E no caminho da finalização, nós queremos saber qual estratégia o Dr. Kennedy Tiradentes acha que é a mais correta a ser tomada agora nessa reta final. Doutor, eu acho que a estratégia eu vejo assim, é revelar a dor do advogado. Né? A gente vem a classe dos advogados, ela está muito empobrecida, né? A trabalhista, tivemos a reforma trabalhista, que reduziu bastante as ações, colocou medo no trabalhador. Sim. Temos aí os consumeristas também que, né, dando moral de R$ 1.000 e questão do IRDR para as ações, advocacia predatória. Eu acho que o candidato ele tem que dar esse conforto, né? Ele tem que comunicar com a classe que ele está atento a tudo isso. Ele vai fazer com que, ao chegar lá, ele vai representar de fato esses pequenos e médios escritórios, essas dores dos advogados militantes. Acho que é por aí. Muito obrigada pela sua Nada, participação. Agradeço também a você, nossa audiência de toda terça-feira, às 8h30 da noite, aqui no canal 8.2 e também no nosso Convergente, em parceria com a Rede Onda Digital. Este foi mais um debate político e agradeço a você aí de casa. Nós aqui trazemos diversos assuntos importantes para a nossa população, e em especial para todos aqueles que precisam cada vez mais ter conhecimento do que está passando na nossa sociedade e daqueles que representam a gente, seja na política, seja dentro dos nossos direitos. Um grande abraço a todos e até a próxima terça.